Olá, paz seja convosco. Tudo bem com você? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações. E podendo, tem aqui embaixo o canal da nossa igreja para que você possa acompanhar as nossas transmissões online dos nossos cultos, ok? Bom, tem um texto na Palavra de Deus que Jesus ele cita no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, na parte final, ele diz assim, verso 11, Mateus 5:11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bom, por que eu estou citando esse texto? Eu tenho dito que muito do que está acontecendo no meio político, na sociedade, perseguições, censura, isso vai chegar na igreja. Não é que pode ser que chegue, vai chegar. E eu lembro muito bem, isso nunca mais saiu da minha mente, que eu, desculpa, sempre esqueço, se foi no 2 ou no 3, mas no Deus está morto, 2 ou 3, na parte final, o pastor, aquele pastor loirinho do filme, ele recebe uma intimação do Ministério Público da cidade pedindo que ele toda semana mandasse o esboço que ele fosse pregar no domingo, para que assim ele tivesse a liberação ou não dessa pregação, para que ele pudesse pregar no domingo na sua igreja. E ele é questionado pelos seus assistentes, ele diz que não iria mandar. E ele diz assim: agora nós precisamos nos preparar, porque eles nos perseguirão pelas leis. E isso, amados, de certa forma, de forma velada, está acontecendo. Mas há uma progressão para que isso possa acontecer de forma mais direta e mais clara. E, inclusive, o que me chamou muita atenção, que o pastor Lamartine Pozella, da igreja Yard Church, que é aqui na Leopoldina, ele, inclusive, ele já foi deputado federal por 2 mandatos. Ele, no podcast de Inteligência Limitada com Vilela, ele questionado, né? Ele fala assim, que a oração que ele faz hoje é que Deus possa, o máximo possível, segurar a perseguição no nosso país. E aí o Vilela questiona, mas você acha que isso é possível? Ele falou, eu não acho, eu tenho certeza. A questão é, quando que isso realmente começará a acontecer de forma mais direta? Vale lembrar que teve um pastor da Dunamis que foi preso lá em Recife por ter, se eu não me engano, num sermão, numa transmissão, não lembro bem, mas que ele citou que só existem 2 gêneros, né? MA, show, FF, MA, enfim, vocês completam aí. Então, o pastor Jorge Linhares foi intimado, né, pelo Ministério Público de Belo Horizonte, porque ele citou numa escola batista, ou seja, uma escola cristã, exatamente a mesma coisa. E aí tem algumas situações que eu gostaria de compartilhar com você, que eu gostaria que vocês entendessem o quanto que nós estamos dentro de uma situação muito perigosa e num momento muito crítico das nossas, das coisas que nós estamos, que eu vou passar para você e que a gente está vivendo, tá? Eu quero compartilhar algumas coisas, 3 coisas especificamente. Primeiro, deixa eu só compartilhar com você. Só um minutinho. Deixa eu só ver como é que está aqui. Ok. Então vamos lá. Xuxa quer que um novo testamento. Tirar o ódio, deixar o amor. É interessante que eu vejo muitos cristãos ativos até, inclusive na igreja, eu vi um vídeo de um pastor falando que nós não podemos pregar julgamento, ódio e tal, que nós temos que pregar amor. Sim, é importante frisar que Deus é amor, mas o amor não é Deus. O amor acaba virando uma espécie de idolatria das pessoas em relação
a vida cotidiana delas. E o amor não é Deus. E Deus, por nos amar, muitas vezes ele nos corrige e nos julga. Mas, enfim. Então diz aqui, um comentário da apresentadora Xuxa tem circulado entre os evangélicos por sugerir, mais uma vez, a reescrita da Bíblia Sagrada para agradar grupos que se sentem perseguidos pelo cristianismo. Agora, quando eu vejo essa questão perseguidos pelo cristianismo, a diferença que nós temos brutal em relação, por exemplo, aos muçulmanos, você jamais verá, a não ser que seja alguém fora da casinha, realmente, um cristão com uma arma na mão atrás de alguém porque, de repente, tem um posicionamento contrário. Ao contrário, muito do que nós temos da construção da democracia no Ocidente é graças à ação de muitos cristãos no decorrer da história. Então você não vai ver uma atitude de um cristão parecida com de um muçulmano radical, né? Então, como perseguidos, o fato de nós expormos a nossa fé e aquilo que nós pensamos baseado na palavra de Deus, que é a nossa regra de fé, isso é perseguir. Mas, enfim, segundo ela, já se pode prender os pastores. Olha só o perigo disso. Segundo ela, já se pode prender os pastores. É importante nós entendermos que muito do que você está vendo de perseguição, quem acompanha a política, essas coisas todas, cria-se uma narrativa, principalmente nos meios de comunicação, para que se chancele a possibilidade de ação do sistema judiciário. Então ela chega e fala assim, segundo ela, já não se pode prender os pastores. Então ela dá a ideia de que os pastores têm que ser presos. A alternativa é escrever um Novo Testamento, tirando palavras de ódio e deixando apenas o amor. Então veja só, e a pergunta que não quer calar, prender não adianta. A Xuxa falando. E a pergunta que não quer calar, prender não adianta. Então, que tal fazer um Novo Testamento? Pois o povo interpreta como quer. Que tal tirar todas as histórias de ódio e só deixar o amor? Vamos falar do amor. Essa é a verdadeira palavra de Deus. Comentou Xuxa em uma publicação de Herme Fernandes, pastor ligado à esquerda. Então, perceba, isso aqui é um perigo muito grande. Fernando divulgou vídeos onde o pastor Anderson Silva, da Igreja Vivo por Ti, o conferencista Juliana e a conferencista Juliana Ferrum criticavam o feminismo. Um homem, uma mulher, ambos evangélicos, um pastor, uma conferencista, e o que tem em comum? Seu ódio explícito. Isso um pastor agora falando. Seu ódio explícito ao feminismo e o seu desprezo descarado à mulher. Esperar tal postura de um homem que lidera um movimento chamado maçonaria, que aqui o movimento maçonaria nada mais é do que o resgate da masculinidade do homem. Mas, enfim, tudo bem, quer dizer, ao menos coerente, mas de uma mulher, o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, não vou falar aqui, pesquisem quem é Simone de Beauvoir. Juliana não se intimidou e respondeu ao pastor. Aí gera-se uma discussão. Mas, enfim, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas fica aí frisado para você. Então, aqui já começa uma narrativa, uma ideia, né, de que você tem que reescrever a Bíblia. Agora, eu vou passar para você, talvez você já tenha ouvido falar de uma filósofa de esquerda chamada Márcia Tiburi. Olha só o que ela diz, eu vou pincelar duas frases específicas dela, para que você possa compreender a profundidade e o perigo disso que nós estamos vivenciando, né, no nosso meio. Presta atenção aqui. Só um minutinho. Ok. Aqui ela é perguntada, que a Michele Bolsonaro, que é a esposa do Bolsonaro, ela, por ser evangélica e tal, ela está conseguindo popularidade, que eventualmente ela pode ser candidata. Então, olha a resposta que ela dá.
Oi, desculpa, gente. Vou voltar aqui para que vocês possam entender. Perceba que os jornalistas concordam e balançam a cabeça, enfim, com ela. Mas vamos lá. Cristofascismo. Gente, veja só. Aqui é um perigo muito grande, porque cria-se um termo, não é? Eu lembro que na época da pandemia, se eu não me engano, a primeira pessoa que chamou o antigo presidente de genocida foi José Dirceu, e isso foi crescendo, né? E até hoje é chamado dessa forma. Então, quando essa mulher vem e ela tem uma proeminência na esquerda e fala esse tipo de coisa, está diante de jornalistas que não a corrigem, que concordam com o que ela está falando, porque você viu eles balançando a cabeça, isso pode ser que cresça essa narrativa criminalizando o cristianismo, ou seja, o cristofascismo, né? Que se você estudar o fascismo, você vai ver que é uma ideologia nefasta, né? Demoníaca, diabólica, né? Mas que não tem nada a ver com o cristianismo, muito pelo contrário. Então, quer dizer, ela atrela o cristianismo ao fascismo, então chama de cristofascismo. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Porque é uma forma de criminalizar a nossa fé, né? E aí ela continua falando. Então aqui ela está falando do falar em línguas, né? Que é línguas estranhas, que principalmente os pentecostais creem e, enfim, vivem esse tipo de coisa, e ela ridiculariza e fala que isso é uma forma de usar psicologicamente e enredar as pessoas, atraindo elas para essa psicose coletiva, vamos dizer assim. Agora eu vou passar mais para frente aqui, presta atenção no que ela vai dizer. Principalmente você que é líder, você que é pastor, e que fica questionando se volta ou não volta gente de esquerda, olha o que eles pensam. Então, taxa, então, pune e asfixia financeiramente, porque qual que seria o nível de taxa, fecha essas igrejas, né? E termina, acabou. Esse é o pensamento dessa gente. Aliás, é o sonho deles, por mais que eles digam que não, enfim. Então, isso mostra claramente o que está acontecendo e o que já está sendo engendrado contra o cristianismo no nosso país. Então, não é mais tempo de brincar de ser crente, tá? Eu quero colocar só mais uma fala. Só mais uma fala. Que aqui é do
Nicolas Ferreira, ok? Eu sei que o vídeo vai ficar um pouco extenso, mas só para vocês poderem compreender. Eu acabei não compartilhando o vídeo da Márcia Tiburi, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, lá vocês podem acompanhar o vídeo completo. Então, olha só. Preste atenção agora. Inclusive, esse vídeo é um vídeo que foi gravado pelo Nicolas Ferreira. É interessante, o Nicolas Ferreira é um deputado cristão. Ele tem uma história que, quando a igreja do pai dele, estava localizada em um determinado lugar há mais de 15 anos, sem nunca atrasar um aluguel, e quando o proprietário... Ele, inclusive, disse que ele era bolsonarista, de direita. No dia, ele pediu para que deixasse a igreja e não deu nem prazo para que eles pudessem retirar suas coisas. Tiveram que sair no dia seguinte. E eles tiveram que, na época, procurar um lugar para poder acomodar a sua igreja. Então, ele fez uma fala, porque a irmã dele na escola teve que dividir o banheiro com um marmanjo de 15 anos, ou até mais, não sei, mas um marmanjo dentro do banheiro, mesmo banheiro que ela, e ele foi na tribuna, na época vereador em Belo Horizonte, questionou, falou que isso está errado, que homem é homem, mulher é mulher, enfim, que não poderia haver esse compartilhamento, porque não era comum, não era natural uma mulher ter um marmanjo lá usando o mesmo banheiro que ela. Ele foi processado, estão pedindo 5 milhões de reais como indenização de danos coletivos, né? E agora, por ele ter feito uma transmissão, numa live, ele falou novamente que MA show é uma coisa, FMA é outra coisa, e que fora essas duas coisas não existe uma terceira via, enfim, e ele foi processado por citar a Bíblia, né? Ele diz que a Bíblia diz isso. Então vamos lá, e que isso é pecado. Então vamos lá, olha o que ele fala. Eu quero hoje aqui pausar os meus trabalhos, né, em prol do meu estado, de saúde, educação, de investimento, para poder dar um recado para o sistema que anteontem me representou aí de um deputado de esquerda, por eu dizer que homossexualidade é pecado. Ele, inclusive, disse que homossexualidade não é doença. Ou seja, para um pecado, você não tem remédio. Para pecado, você tem arrependimento. E eu pauso os meus trabalhos porque isso diz respeito não somente a mim, diz respeito à minha fé, diz respeito à fé da maioria dos brasileiros. O que muitos não estão compreendendo é que eles não querem chegar até mim. Eu não sou o principal alvo. O principal alvo é chegar em você que está me assistindo. Eu só estou no meio do caminho. Até mesmo porque eles querem fazer de tudo para poder tirar a sua essência, tirar a sua coragem. Quando se entra aqui, ainda mais na idade tenra que eu tenho, o que eu mais escuto é, vai com calma, segura, pega leve o caramba. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que eles querem, horas. Eles dizem tanto dos experientes, dos mais velhos, mas até onde os mais velhos levaram o nosso Brasil? Estão pedindo, por exemplo, não somente a minha cassação, mas a minha prisão, horas, por eu ter defendido o quê? O espaço das mulheres nos locais de esportes. Estão pedindo 5 milhões de reais, senhores, uma entidade LGBT, por eu ter dito que um homem não deve entrar no banheiro de mulher. Eles sorriem quando, por exemplo, impedem com que eu tenha um porte de arma para poder me defender. Agora, quando eu denuncio que criança trans não existe, daí eu sou o polêmico. Peraí, quer dizer então que crianças sendo colocadas em uma parada LGBT com insinuações sexuais, isso é o normal, isso é belo e moral. Agora, quando eu defendo que isso não pode acontecer, eu sou polêmico? Como assim? Eu não sou polêmico por defender a verdade, pelo contrário, nós precisamos ter homens de coragem. E sabe qual que é o desespero deles, senhores? E eles querem me pressionar através de pressão financeira, pressionar através de pressões jurídicas e aqui dentro da casa, porque os meus vídeos estão dentro das salas de aula. Os jovens, eles estão compreendendo que há uma voz aqui que fala com eles, e é por isso que eles estão desesperados.
e porque não vão achar o meu nome, professor Paulo, em nenhuma lista de corrupção. Não vão achar o meu nome em nenhum caso de corrupção, de lavagem de dinheiro, como vários aqui já estiveram. É por isso que eles estão desesperados. Então, quero mandar um recado aqui para poder concluir, senhor presidente, de que eles não vão conseguir emparar algo que está dentro de mim. Porque aquilo que a gente mais se arrepende não é daquilo que a gente fez, daquilo que a gente não deixou de fazer. Eu sei que dentro de uma guerra, o alvo principal não é deixar de tomar pancadas, tiros ou agressões, pelo contrário. Sei que terei muitas marcas, talvez, na minha velhice, mas marcas de coragem, não de covardia. Esse é o meu recado que eu tenho para vocês. Não importa qualquer pressão que seja, eu sei que tem muitos, além de 1,5 milhão de mineiros, brasileiros que estão comigo. Obrigado, presidente. Ok? Então, para que vocês possam realmente entender o que está acontecendo no nosso país, é o tempo de nós nos posicionarmos, não é tempo de recuar, não é tempo de deixar de falar aquilo que nós cremos, não é tempo de abrir mão da nossa fé, ou ter dedos para dizer aquilo que a Bíblia está dizendo que é. Eu vi uma situação de um jovem que já tinha se assumido, né? Enfim, mas que compreendeu que aquilo era pecado, biblicamente era pecado, e que ele tinha que aprender a aplacar, a abrir mão dos seus desejos pessoais em prol da palavra de Deus, né? Para obedecer ao Senhor. Então, diante de um tempo em que nós temos muitos crentes fracos, muitos crentes que tudo é florzinha, só amor, 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 nós precisamos voltar para aquilo que a palavra de Deus mostra. E se for o caso, pagar o preço, como muitos profetas, é o que o texto está dizendo aqui em Mateus, pagaram, né? Como Jeremias, que foi preso, torturado, quase morto, porque declarou que a palavra de Deus estava dizendo que tinha que dizer. Então, nós não temos que abrir mão da nossa fé e não podemos deixar de nos posicionarmos diante de tudo que está acontecendo, né? Algumas coisas precisam ser ditas, né? Por isso que a gente se perdeu no caminho, como, por exemplo, Marcha para Jesus virou um ato político, com dinheiro público envolvido, enfim, nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho, mas precisamos continuar dizendo que pecado é pecado. Não importa, é a nossa fé. A gente nunca vai bater em ninguém, nunca vai agredir ninguém, porque a Bíblia não manda fazer isso, nem é isso que nós queremos. A gente vai simplesmente denunciar o pecado. A Bíblia diz que nós não devemos participar das obras infrutíferas das trevas, mas antes temos que denunciá-las. Então, nós precisamos fazer o nosso papel, ser profeta desse tempo, né? E entender que se nós não nos levantarmos como uma voz de Deus para esse tempo, nós seremos sugados e seremos engolidos pelo sistema, e não é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos de coragem. A palavra de Deus diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação, e que nós seremos bem-aventurados, né? É uma promessa, bem-aventurados. Felizes serão por minha causa, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Essa é a promessa, essa é a palavra de Deus, e é nisso que nós temos que nos fitar, é nisso que nós temos que nos pautar e saber que lá na glória nós receberemos a recompensa da nossa posição de fé desse tempo. Então, diante dessas coisas, não se cale, não deixe de crer, não tenha medo, creia no poder do Senhor. E eu creio que Deus pode mover toda essa situação, mas se não mover, é porque Ele quer que a gente passe por isso, e Ele irá nos guardar, nos fortalecer para isso, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém? Pense nisso, Deus abençoe vocês.